Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade que nos é oferecida nesta casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que estamos reunidos buscando estudarmos em conjunto o livro de Gênesis de Moisés. Pedimos a Ti, como sempre pedimos, o amparo, inspiração, a luz do entendimento, para que nós possamos realizar sempre o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de assimilação quanto de explicação. Pedimos o amparo para toda a humanidade, a inspiração para todos nós aqui na Terra, para que aqui possamos sempre praticar o bem, o amor ao próximo, a bondade, todas as virtudes que nos elevam a Deus. Que as Tuas vibrações de paz, de compaixão e de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando então prosseguimento ao nosso estudo do livro de Gênesis, continuando no capítulo 4, a partir do versículo 17. Como sempre fazemos, vamos ler alguns versículos do texto. Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Muito bem, nós começamos a estudar esse versículo 17. Nós comentamos até a concepção de Caim com sua esposa, e a concepção da sua esposa, melhor dizendo, e tendo gerado a Enoque. Paramos aí e vamos então continuar desse ponto em que Enoque então edificou uma cidade. E ele edificou uma cidade. Anteriormente, o personagem, o Caim, foi lançado da terra para uma nova edificação. Nós aí estudamos esse aspecto no versículo anterior. Então, esse lançamento define retirada do piso, ou a perda do piso de sustentação de certos valores. Quando nossos valores já não estão mais adequados, precisamos mudar, então a misericórdia divina nos favorece com a retirada do suprimento daqueles recursos, aqueles valores equivocados. Isso define para nós essa perda, esse lançamento da terra, simbolicamente falando, define perturbação ou conturbação interior e do ambiente. E define, então, desarmonia que decorre desse processo equivocado. Então, essa edificação ele edificou uma cidade,
é o processo de elaboração em função de causas anteriores em decorrência da escolha promovida pelo livre-arbítrio. Então, é a retirada anterior e o retorno de uma nova oportunidade para a edificação de algo novo. Mas, de um modo geral, as encarnações, nossas encarnações são repetitivas, são muito repetitivas. O espírito demora a mudar. Por isso que nós encontramos aqui no Livro dos Espíritos a questão 365, se não me engano, nós aqui repetimos ocasionalmente, que vai dizer para nós que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. Questão 365. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Muito lenta, insensível. Mas o progresso não se efetua somente, simultaneamente, em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência. Durante outro, em moralidade. E costumamos andar de lado. A gente vai andando de lado. Lentamente vamos avançando para a frente, para o alto, vamos dizer assim. Então, essa edificação de uma cidade mostra o quê? A abertura do plano sociológico das experiências do ser. Em termos aí de evolução humana, as primeiras cidades surgiram há cerca de 12 mil anos atrás. 12 mil anos antes de Cristo. Então, a mais antiga, por exemplo, é uma cidade que se situa na Turquia, que se chama Hasankeyf. Depois nós temos Jericó, que tem 10 mil anos, Ur, 6 mil anos, e Uruk, 5 mil anos, que são as cidades mais antigas aí que existem desde esses tempos remotos aí. Então, essa edificação de uma cidade significa que o elemento alcançou, pela reencarnação, um plano social para as trocas de experiência, porque o contato social é a base do progresso do espírito humano, do progresso do espírito, tanto na faixa quando somos princípio inteligente, podemos falar desde a época do átomo, certo? Os átomos têm que se associar para formar substâncias. O que é um átomo isolado? Não é nada. Então é necessário a associação atômica para a formação da substância. Então, a cidade define o plano social alcançado, por exemplo, na reencarnação, para as trocas de experiências. Mas não só no plano da reencarnação, o contato social permanece, perdura, e é uma lei da natureza também no mundo espiritual, tá? E chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então, essa cidade define a edificação de acordo com a emissão mental de cada um de nós. E aqui o Enoque define que é uma edificação mental positiva, porque o Enoque aqui nós sabemos que é o retorno do Abel, do grupamento Abel, que não foi aceito inicialmente, não foi bem quisto inicialmente, mas que retorna pela lei da reencarnação. Então, o nome da cidade define ou simboliza o propósito, finalidade e o destino da cidade. Então,
Como o nome é Enoque, que representa o retorno de Abel, essa cidade foi edificada sob a gerência psíquica de Enoque e não mais de Caim. Esse é o símbolo aí para nós. O Enoque, que representa uma soma de valores mais nobres, define para nós um ponto de referência de crescimento agora, não mais aquele referencial que caracteriza o plano psíquico de Caim, porque se nós insistimos em manter as edificações, tanto mentais quanto exteriores, na base do que representa o símbolo Caim, nós vamos manter a Terra indefinidamente no plano de expiações e provas. Esse aqui é o significado. Então a cidade foi edificada sob a gerência psíquica de Enoque como um ponto de referência superior de crescimento, que é o que vai vigorar na regeneração. Aprendemos estudando lá o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, em que o amor vai ser o gerenciador de todas as edificações. Em todas as frontes será lida a palavra amor. Então, o amor vai ser o gerenciador, proponente, o fundamento das obras, das edificações na regeneração. Esse é o ponto aí que nós temos que obter aí, retirar como sendo importante para nosso estudo aqui nesse versículo. Versículo 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. Então nós estamos aqui falando das gerações a partir de Caim. Então são 6 gerações. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. E Lameque gerou Noé, que nós vamos estudar mais à frente. Noé representa descanso. Então nós vemos aí que a 7ª geração foi positiva. Então houve o quê? Houve uma recomposição. Houve uma recomposição interior. Então nós estamos falando aqui do sistema geracional que vai culminar em Jesus. E em Jesus termina a genealogia. Porque Jesus é o protótipo da perfeição. Então, terminou a genealogia. Então, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, que todo mundo aqui conhece, o acontecimento, certo? 2018, nas nossas reuniões, vocês se recordam? Então, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Da deportação para a Babilônia até José, 14 gerações. Representando aí 6 gerações de 7. 6 gerações de 7. 6 vezes 7, 42. Porque o resultado disso foi Jesus. Então aí encerrou aquela luta para gerar o padrão superior, que é gerar condições para que Jesus estivesse entre nós. Um lento trabalho aí de 6 gerações, 7,
no ciclo de 7, os ciclos setenários da evolução, que nós estudamos bastante no Apocalipse. Aquela equação setenária da evolução, certo? Das 7 semanas, que são 7 ciclos. Cada ciclo é uma circunferência, e os graus da circunferência, todo mundo aqui estudou matemática, são 360 graus. Se multiplicamos 7 vezes 360, nós vamos ter 2.520, que é o período milenar que nós estudamos bastante do Apocalipse. E no Apocalipse, por exemplo, nós vamos trabalhar muito com o 3,5. 3,5 que é a metade da semana, né? Semana de 7 dias. 3,5 mais 3,5, 7. E a matemática é 1.260. 3,5, 1.260. Completando a 2.520. Nós aqui já estudamos bastante esse ciclo matemático milenar profético. Então, o ciclo para a purificação do templo, por exemplo, trazido por Daniel no capítulo 8, em que ele lança para nós a profecia das 2.300 tardes e manhãs para a purificação do templo. Começou a contagem em 443 a.C., que foi o início da reedificação do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônicos em 587, certo? Em 443 os muros ficaram prontos, os muros da cidade. Então conta-se a partir daí as 2.300 tardes e manhãs. Fazendo a soma, 443 menos, porque menos 443 a.C., vai contar em decrescente. Então, 443 menos 2.300 dá 1.857. 1857, a chegada na Terra do Consolador Prometido, codificado por Allan Kardec, que define o período da purificação do templo, restauração do templo, a restauração do cristianismo, purificação da terra, início da regeneração, os primeiros fundamentos da regeneração. Mas como a equação é 2.520 e não 2.300, quando a gente completa 1857 com mais 220, vai dar 2.077. Então nós temos aí 2077, um período importante aqui na nossa história terrena. Emmanuel aponta 2057, que são 200 anos após 1857. Isaac Newton aponta o ano 2060, como sendo o ano da Batalha do Armagedon, é um símbolo. E a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, na complementação, conta 2077. Então nós temos aí um período, e aí, em breve aí, na faixa dos 30 anos aí, que nós vamos entrar, definindo aí um período de simbólico aí de alterações, tá? Então essa matemática aí é muito importante, é interessante e não deve ser menosprezada. Daniel traz ali para nós um cálculo preciso. Quando nós encontramos a chave, não é isso? Encontramos a chave, nós encontramos a
resposta. Então, são pontos importantes aí para o nosso estudo. Versículo 19, então. Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer comentário sobre esse versículo 18? Das gerações? Outras gerações são 3 de 14, é isso? 6. 6 de 14. 6 de 7. 6 de 7. Ou 3 de 14. Mas o ciclo é de 7 em 7. São 42 gerações. É Jesus. Jesus é o coroamento. Jesus é o coroamento. Filho de José, da linhagem de Davi. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E no plano sociológico aqui nós estamos vendo aí a questão da poligamia. A poligamia é uma continuação da sequência animalizada. Que é o princípio inteligente, que vem evoluindo nas faixas animais. Quando ele entra na faixa da humanidade, ele traz esse instinto poligâmico com ele. E demora a ser sublimado. Por isso que nós temos ainda até hoje a poligamia na Terra. E desculpem-nos aí quem pensa o contrário, mas é uma característica de sociedade moralmente atrasada. E isso de atraso moral, nós aprendemos estudando o livro dos Espíritos. Pois alguém pode estudar o assunto aí no livro dos Espíritos. Então, a poligamia é uma tendência que nós demoramos a vencer na história da nossa evolução. Se houve uma justificativa social para a existência dela, por exemplo, a própria necessidade de ter um herdeiro masculino, né? Como no caso de Abraão, né? Que a Sara não dava para ele um filho, e era fundamental que tivesse um herdeiro para que o nome não se perdesse, né? Tanto que ela mesmo sugere a poligamia, né? Que ele tivesse, no caso, com a escrava, para gerar um filho, um herdeiro, para que pudesse levar o nome dele para frente. Né? Nós vamos entender como sendo a nossa dificuldade em vencer os instintos. Isso vai sendo aproveitado pela providência divina. Vai fazer o quê? Até hoje, a humanidade, de modo geral, briga com a poligamia ou não briga? Até hoje. Então, mesmo a nossa sociedade, que é uma sociedade monogâmica, não é? No papel, na lei, na prática existe uma poligamia. Prática poligâmica aí. Na prática, existe uma prática poligâmica. Velada. Então, por isso que existe, por isso a grande dificuldade em avançar na sublimação dos sentimentos, que ainda é a nossa tônica, a nossa dificuldade. Então, no campo filosófico, se nós estamos aí, entendendo que os sentimentos, as mulheres simbolizam os sentimentos, no plano filosófico, a abertura para a diversificação de oportunidade, ou seja, a riqueza dos sentimentos em ampliação. Mas no nosso caso aqui, no caso que nós vamos ver aqui, mais nesse mesmo versículo, é a dualidade, a luz e a sombra. A luz e a sombra, tá?
Então, os padrões internos que encontram pontos de referência para que possam vir à tona. Porque existe aquele ensinamento de Jesus, que é uma lei, nada há oculto que não haja de ser descoberto. Então é preciso que venha à tona. Venha à tona para a gente tomar consciência e alterar o padrão, mudar. Então precisa de chegar ao plano da consciência. Aquelas práticas veladas, as práticas automáticas, e de cujas práticas nós ainda não temos uma consciência perfeita, é preciso que elas sejam clareadas no nosso campo mental para ou homologação ou transformação. Não tem progresso espiritual sem consciência plena das coisas. Então, é preciso... Então, quando é que o padrão sombra ele se torna evidente? Quando nós começamos a entender o que é luz. Então, a sombra fica clara. Nós vamos entender o que é luz, o campo do sentimento, quando nós começamos a desenvolver virtudes. Em João fala isso, fala que as trevas não... Em João fala um trecho de luz e treva, que as trevas não... Reconheceram a luz. Pelo menos assim. Passagem assim. Mas enquanto nós não recebemos o ensinamento moral elevado, não tem sombra em nós, não. Certo? Tem sombra no animal? Bom, você pode dizer que tem a sombra natural da incipiência, da incompletude, do princípio inteligente. Termos filosóficos. Mas não tem sombra, como nós entendemos na nossa com a doutrina espírita. Hoje, no plano do reino animal, não tem sombra. Onde que surge a sombra? Surge a sombra na faixa da humanidade. Quando nós passamos a aceitar a lei. Intelectualmente aceitamos a lei, então vai surgir a sombra. Então, a lei diz, não adulterarás. Certo? Então, aí eu vou entender que eu cometi adultério antes. Porque a lei está dizendo, não adulterarás. Aí eu vou saber que no meu atual estágio de evolução, eu não mais posso adulterar os contratos. Vale para o casamento e vale para todos os contratos. Mas enquanto eu não conheço a lei, o que Paulo diz? O que eu faço é lei. Então fica o sabor das consequências naturais. As consequências naturais da ignorância é o entrechoque, a dor, para me despertar para sair desse sistema da dor. Então chega a lei. Não matarás. Aí eu vou começar a lutar com meus instintos. Os instintos que eu trago desde a animalidade. E nós vemos que ainda hoje na humanidade do século XXI, 3.300 anos depois de Moisés, ainda luta para eliminar o instinto de matar. Precisamos de cadeia, precisamos de penas. Por quê? Porque nós não conseguimos, utilizando o livre-arbítrio, cercear um desejo que ainda dá prazer para muita gente. Perceberam?
que é o de matar. Então aí entra a lei humana, entra a prisão, os dispositivos legais, que são fatores educacionais para espíritos que precisam avançar na senda do progresso moral. O que é progresso moral? Elevação dos sentimentos. Progresso moral não é moralismo, não. Não é apontar o dedo para o próximo, não. Progresso moral é elevação dos sentimentos. Então, esse é o desafio. O desafio. Então, tomou Lameque para si duas mulheres. Então, Lameque representa todo o mecanismo da mentalidade de Caim que vigorava. Mas o Lameque foi capaz de gerar o Noé, que é o descanso. Nós vamos estudar o Noé mais à frente. Então, a proposta de Abel para uma evolução consciente chegou. Então, nós estamos aqui estudando a proposta de evolução consciente. Não mais a evolução na pauta da lei de ação e reação. Porque nós vamos evoluir. Se nós nos entregarmos simplesmente à lei de ação e reação, nós vamos evoluir, mas vai ser muito mais doloroso. Nós vamos aprender pela dor. Então, a proposta superior para a evolução consciente chega pelas revelações. Moisés, Abraão, Moisés, os profetas, Jesus, Consolador prometido. Processo de evolução consciente. Não precisa esperar a expiação. Vamos nos arrepender dos erros cometidos, praticar o bem, amar o próximo, e nós saímos do ciclo da expiação. Porque nós aprendemos aqui na questão 770A do Livro dos Espíritos que é melhor fazer a maior soma de bem do que de mal é a melhor expiação. 770A. Fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Que é a quebra do egoísmo. Esse é o ponto. Então, como a proposta de Abel não foi aceita com naturalidade, tanto que o Caim matou Abel. No plano interior, matar o Abel significa o descumprimento da lei. Certo? Aprendemos com Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Mas aí eu não amo o próximo, eu odeio. Então eu matei Jesus. Eu não matei o Abel, matei Jesus. Porque já certo? é pior, né? É pior. É mais grave. Porque se eu não quero amar o próximo no século XXI, eu quero é jogar bomba no próximo, tomar o território do próximo. Eu não concordo com o que está sendo feito lá, eu vou invadir lá, ou eu vou tomar o poder à força, porque o meu critério é o que manda, é o que eu desejo que é o melhor critério, e não a sociedade como um todo, as leis, os estatutos, a Constituição, os poderes estabelecidos, certo? Então, essa é a dificuldade. Então, amar o próximo, obedecer às leis, né? Dar a César o que é de César. Não é isso? Então, nós temos que respeitar, que é o espírito da obediência. Respeitar as leis do país em que nós estamos vivendo. Estamos reencarnados pela misericórdia divina. Em determinado país, devemos respeitar suas leis.
As leis não são perfeitas? Não, mas nós vamos mudar as leis na forma adequada e correta. Para mudar as leis, não na base da violência, da conspiração, do desrespeito ao que já foi com muito sofrimento e dificuldade estabelecido. Isso é rebeldia. Então, o Espiritismo tem implicação em toda a sociedade. Toda a sociedade. O Espiritismo tem implicação. A prática do Espiritismo vai melhorar toda a sociedade. Mas agora, se eu sou espírita, Jesus Cristo, eu estudo com o Espiritismo aqui. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. E eu não consigo ser piedoso ou misericordioso? Alguma coisa está errada. Eu ainda quero o movimento da força, da revolta? Uma coisa está errada. As pessoas não estão entendendo Jesus, nem Kardec. Então, Lameck define uma experiência nova para uma reciclagem e um redirecionamento, e por isso duas mulheres, ou seja, ampliação de prerrogativas aqui. Estamos falando aqui da poligamia, não, estamos falando aqui do elemento filosófico. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Então, a identificação nítida dos sentimentos nomeando-os. Então, a nomeação dos sentimentos simboliza identificação. Resta agora dominá-los. Se eu identifico um sentimento complexo na intimidade, preciso dominar. A partir do momento que os instintos se tornam sentimentos, temos novas matrizes para novas criações. Porque nós já aprendemos aqui com os espíritos que no sentimento reside o controle da vida. O sentimento é a matriz de tudo. Alguém pode dizer, não, é o pensamento. O pensamento nasce do sentimento. Qual o primeiro sentido que foi desenvolvido na história do princípio inteligente? O tato. Sensibilidade. Sensação. Com o tempo surge o pensamento. Então, o sentimento é a matriz de tudo, até do pensamento. Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Mas mesmo esse pensamento se torna uma oportunidade para a transformação. Por quê? Conscientizados pelo Espiritismo, eu, sabendo que é um pensamento inadequado, então o que está na base desse pensamento inadequado? Então eu vou estudar o sentimento. Aí eu vou descobrir que tem um desejo, tem uma emoção, tem uma sensação, e gera aquele pensamento. É aquela equação dos reflexos, pensamento e vida. Então, isso é importante. Porque nós, a partir do momento em que nós nos tornamos virtuosos, nós já vamos ser matrizes de coisas boas na Terra. Pensamentos bons, boas palavras, boas atitudes e boas ações. Então, o sentimento é o nosso foco sempre. Se nós queremos nos transformar moralmente, nós vamos focar no sentimento. Quais os sentimentos que nós estamos alimentando no dia a dia. Buscar conhecê-los e buscar uma consciência mais ampla desses sentimentos. E buscar reforçar os bons sentimentos
que só são reforçados por uma prática diferente. Ninguém reforça bons sentimentos na teoria, não. Não adianta ler toda a literatura espírita, André Luiz, todo mundo. Se não for na campo ali, na hora que você está no seu carro lá no semáforo e chega um elemento supremo pedindo um dinheiro, é a hora de você exercitar o bom sentimento. Esse é o momento. Qual o melhor sentimento que eu posso aqui exercitar nesse momento, perante esse irmão? Oportunidade. Mas geralmente o primeiro sentimento que aflora em muitos é o medo. É isso que ele fala. Sendo que aquele elemento é o resultado da sociedade. Cada um de nós tem uma contribuição para que aquele elemento ali esteja daquela forma. Cada um de nós. Certo? Às vezes, ele vai ser o elemento que vai ser o corrosivo do meu egoísmo. Milenar. Certo? Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Aproveitar as oportunidades para exercitar os bons sentimentos. Agora, prudência é um bom sentimento. Prudência é um bom sentimento. Minhas filhas falam assim, fecha a janela, mãe. Quando Pois chega é. Prudência é um bom sentimento, não é? E vai por aí. Então, exercitar o bom senso, a vigilância e a ajuda espiritual, tudo isso faz parte do desenvolvimento dos bons sentimentos. Agora, o medo é destruidor. O contrário do amor não é ódio, é medo. Porque ódio é amor exacerbado a si mesmo. Já o medo é a grande barreira impeditiva de avanço. Não é? Chega ali o elemento, você está ali no seu carro, chegou o elemento ali, você... Não, trata ele com gentileza. Faz um não com gentileza, não tem nada aqui agora. Com sinceridade. Geralmente aceita bem e sai feliz. Várias vezes eles dizem para nós, eu queria só ser bem tratado. Às vezes só quer ver a reação do outro. Também, é um teste, né? É. Sendo um instrumento ali, para pôr a prova. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada significa ornamento, beleza, fragrância. Então simboliza espiritualidade. Por quê? Quando a gente estuda, por exemplo, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que trata da resposta, uma das respostas fala da gravitar em torno da unidade divina, 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. Continuando a dissertação, o Paulo, né? Paulo vai dizer que nós devemos, para alcançar esse objetivo de gravitar e observar o amor, a ciência e a justiça, nós temos que cultivar o bom e o belo, segundo o padrão de Jesus. Então, ornamento, beleza e fragrância simbolizam, então, espiritualidade. E Zilá simboliza sombra e perturbação. Então, nós estamos falando do que aqui? Da nossa dualidade, luz e sombra. Luz e sombra.
A sombra é quando surge a sombra, quando fazer um contato com a animalidade. Surge a sombra. E a luz é, toda vez que uma virtude fala mais alto, é a luz. A luz está Por isso que Jesus falou. irradiando. Brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. É. Quem me segue não vai andar em trevas. Sim, mas o seguir Jesus define prática. Não é só da boca para fora. Define prática. Brilhar a vossa luz. A luz é o sentimento. Então Jesus vai alertar. Também lá em Lucas. Cuide para que a vossa luz não seja treva. Quando que a luz é treva? Quando eu não aciono a luz, eu não exercito, é treva. Eu não exercito nenhuma virtude, então não tem luz, eu tenho treva. Eu tenho uma pseudo-virtude, eu acho que tem, mas não tem. Então é só na prática mesmo que nós nos revelamos. Que a luz brilha ou se apaga. Versículo 20. Ficou claro aí, pessoal? Essa questão aí da sentimentos. A tônica do Espiritismo é o sentimento, bom sentimento. Por isso que os espíritos falam, nós vemos na obra, na literatura espírita, muitos espíritos sem luz no mundo espiritual. Porque os bons sentimentos não foram exercitados. É por isso. Não é porque estudou pouco, tinha pouco conhecimento. Não, porque não exercitamos os bons sentimentos. E a gente aprende com o André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, que nós temos condição de exercitar os bons sentimentos em todas as áreas de atuação humana. Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Nos desportos, nas operações de compra e venda, na indústria, no trato social, não é? No comércio, eu sendo honesto e correto, estou exercitando luz, bom sentimento. No comércio a gente quer passar o outro para trás, quer ter mais lucro. Já acabou o bom sentimento. Porque ainda é a tônica da nossa sociedade. Obter o maior lucro, o maior proveito. Então, por isso que o nosso mundo está como está. Ainda predomina a lei do mais forte. Com muita dificuldade, as instituições beneméritas vão ganhando terreno, fazendo o seu trabalho, mas são atacadas. Vocês não vão ter percebido isso. As instituições humanitárias beneméritas começaram com Simão Pedro da Casa do Caminho, 2000 anos atrás. Hoje já são atacadas. Então nós temos que ter muita disciplina, muita vigilância. Certo? Está aqui no livro dos Espíritos, não vês que há, né? Falando da desigualdade social, não vês que dia a dia ela acaba, as instituições melhoram. Não é isso? As instituições humanitárias são respeitáveis. Então nós temos que dar força para essas instituições. Certo? E Ada teve a Jabal. Versículo 20. E este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Aqui já complicou um pouco, certo? Então, Ada, segundo a etimologia, nós já falamos, vamos repetir, define aroma, fragrância, beleza, mostrando uma linha mais vinculada a um substrato mais positivo e agradável. Então, simboliza espiritualidade, algo superior, em crescimento. Então, são linhas que tangem os planos superiores do espírito. Então, uma vinculação para o crescimento
positivo. Crescimento homologado pelo alto. Este foi o pai dos que habitam em tendas. Pai dos que habitam em tendas. Então, o pai é o quê? O pai simboliza o elemento irradiador de padrões. Então, Deus, que é o pai, Jesus chama de pai, é o nosso pai, é o plano irradiador da onda criadora. O Espírito, que somos nós, plano receptor da onda criadora. O plano da dualidade. Certo? Lembra da trilogia? Trindade? Um é o Pai, 2 é o Filho e 3 é o Espírito Santo, lembra? Um simboliza o Pai, unidade. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. 3 coisas dificultam a gravitação em torno da unidade: o ódio, a ignorância e a injustiça. Que é o que nós temos que combater em nós: o ódio, a ignorância e a injustiça. Por isso estudamos o Espiritismo. Fé raciocinada. Certo? O 2 é o plano receptor da onda criadora, é o plano da dualidade. O que significa isso? As 2 asas da evolução, razão e sentimento. Então eu preciso acolher a onda criadora superior, simbolizada aqui em Abel, Enoque e depois Jesus. Então eu preciso adotar na minha intimidade. Conceber na minha intimidade. Fazer a concepção. Com o casal original nós temos, razão e sentimento. Adão e Eva, razão e sentimento. Então eu preciso ver o casamento de Adão e Eva, razão e sentimento, para gerar o Espírito Santo, o Espírito Santificado, que é o 3, que é o resultado. Então, o resultado de mim associar razão e sentimento para materializar aqui na Terra o amor, a ciência e a justiça, vai me transformar no Espírito Santificado. Que é o 3, 1, 2, 3. Que simboliza a própria dinâmica operacional da evolução. Informação, formação, transformação. A informação vem de onde para nós aqui? A informação mais sublime vem de onde para nós? Do Espiritismo, do Evangelho. Então essa é a informação que eu preciso formar na minha intimidade. Formar. Não é só falar. Só recitar. Formar. Como que eu atesto que está formado? Os sentimentos melhoram. Aí eu atesto para os devidos fins que formei aquela informação. Porque aquela informação em Deus era abstrata. Deus exerce ação na matéria? Não. Não era abstrata. Então ele precisa de nós. Por isso que tem o Abel, por isso que teve o Enoque, por isso que teve o Noé, o Matusalém, Jesus. Agora a bola está conosco. Nós somos o Abel, o Enoque, o Matusalém, o Abraão, o Jesus, todo mundo junto. Para melhorar o mundo. Você não quer ser vilão. Então, saia a campo e pratique
pratique as virtudes. É isso que nós temos que fazer, certo? Certo? Não adianta ter medo de ser exilado, não. Se tiver medo de ser exilado, está com o pé lá. Ah, eu não vou fazer isso aqui não, só vocês. Ah, eu não vou fazer isso aqui porque eu vou ser exilado, né? Por causa da medo, o medo vai atrasar. Nós sabemos que Deus olha a intenção. E não vai ser aceito como desculpa, né? Não é isso? Então nós é que temos que formar a lei divina em cujo âmbito nós já atuamos de forma natural, sem saber, certo? Manifestá-la na Terra para quem não conhece. Para quem não conhece. Então ele é o pai dos que já usam tenda. Então tendas significam moradas provisórias. Até hoje lá na Arábia nós temos lá os nômades que vivem em tendas. Então a tenda define uma morada provisória. O corpo físico é uma tenda. Morada provisória. A tenda é a casa mental, nós carregamos conosco. No começo é uma tenda, algo embrionário. Nós estamos buscando transformar em quê? Uma cidade para abrigar muita gente. A casa mental de Jesus é uma tenda? Ou é todo um planeta? O que vocês acham? Ele não abraça toda a humanidade em si mesmo? Então é um planeta. A tenda de Jesus é algo imaginável para nós. Né? Sim. Hoje deve ser mais ainda, né? Sim. Quando a Terra já tem 4,5 bilhões de anos, já era isso tudo. Exatamente. O progresso não para. Não dá, não. O progresso não para. Então, amigo, nosso tempo esgotou. Nós vamos parar aqui nesse ponto e na próxima semana nós vamos continuar.